De volta com o RádioCast, esse é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Quarta-feira, você já sabe, é dia de coluna bem comum com o tio Flávio. Hoje ele vai falar sobre a dança como espaço de descoberta e liberdade para as mulheres maduras, com uma convidada muito especial, que eu sou muito fã dela. Eu ainda vou dançar com ela. É uma promessa que eu faço aqui, que é a psicóloga e professora Carol Salete. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, gente. Olha, hoje eu não vou falar sobre dança, eu vou ouvir sobre a dança. Então vou pronto. falar sobre outra coisa. A dança se encaixa nisso. A gente começou o nosso bem comum falando muito sobre as zonas azuis, que eu prometi que ia acabar e não acabei até hoje de falar sobre ela, que são justamente o mapeamento que foi feito por um pesquisador em vários lugares do mundo, onde há pessoas que são centenárias. E ele foi tentar entender por que essas pessoas vivem mais e vivem bem. E aí é justamente sobre o envelhecimento ativo, sobre essa longevidade que a gente vai falar. E ele apontou então alguns itens, né, alguns fatores, dentre eles lá está a fé. Olha, gente, é importante essa questão da fé, porque quando a gente fala, não é a religiosidade apenas, mas é acreditar em alguma coisa, a conexão com algo maior, isso é extremamente importante. O sorrir, lá fala muito sobre isso, né? Ter momentos de convívio com as pessoas e também cita a dança. Por isso que eu resolvi chamar a Carol, porque o ano passado eu fui convidado por uma amiga, que é a Varda, que estava participando de um evento que reunia 180 mulheres. Ô, gente, 180 mulheres num palco para dançar. Elas não são bailarinas, elas são mulheres maduras que queriam experimentar a dança, que tinham esse sonho. Olha, Carol Salete, que é uma psicóloga, que é uma coreógrafa, que é uma pessoa que mexe com a emoção de muita gente, vai falar pra gente. Carol, o que é trabalhar com essas mulheres maduras? Quem são essas mulheres maduras? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, tio Flávio. Graças à Varda. Né? Trabalhar com essas mulheres, para mim, foi uma grande descoberta, porque eu sempre quis trabalhar com dança, mas voltado para criança. E em 2010, quando eu fui para a França para fazer um mestrado lá em Psicologia da Saúde e do Desenvolvimento, quando eu cheguei lá, eu não podia dar aula para criança e passei a dar aula para mulheres maduras. Olha como as coisas acontecem, né? As portas que se fecham e sempre se abrem novas janelas, né? E eu descobri um universo maravilhoso, de que todo o meu estudo, toda a minha pesquisa relacionada ao desenvolvimento psicomotor das crianças, eu podia utilizar para o desenvolvimento psicomotor, esse desabrochar das mulheres maduras. Então, é um trabalho muito gratificante, porque eu vejo assim, mulheres que estão realizando seus sonhos que estavam nas suas gavetas, lá fechados, empoeirados, e que, de repente, elas veem uma possibilidade de, nessa vida, realizar. Pois é, mas elas não são bailarinas. Tem aquele medo, tem aquele, eu vou dar conta, não vou dar conta. Há muito disso nelas ou não há isso? O que você percebe? Primeiro, eu sempre falo com elas assim, coragem, venha. Porque são mulheres maduras que são já experts em vários setores da vida delas. Então, elas têm que lidar com algo que elas estão, muitas vezes, iniciando. A grande maioria das nossas alunas são iniciantes em dança. Então, é o escrever, que eu gosto de falar, assim, escrever a lápis, utilizar a borracha, lidar com as suas frustrações, lidar com as suas dificuldades, lidar com o fato de não ser expert em alguma coisa. E na nossa cultura, que é uma cultura dançante, o não saber dançar, ele influencia até na nossa vida social, né? Que sempre tem uma festinha, que tem uma música, que as pessoas começam a se movimentar. E um dia teve uma aluna que chegou para mim e falou assim, Carol, eu vou te falar o impacto da sua aula na minha vida. Agora eu bato palma no parabéns para você. Porque ela se sentia tão sem ritmo que ela via que ela não conseguia acompanhar. E outra falou assim, foi o casamento da minha filha, eu dancei a festa inteira, algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Pois é, existe essa questão que as pessoas falam muito, né? O meu corpo não é adequado à dança. Existem corpos inadequados à dança? Não.
todo corpo pode dançar. É claro que a gente tem o ideal, né, que fala assim, o ideal do corpo, que a gente associa ao corpo do balé clássico, um corpo magérrimo, um corpo forte, um corpo cheio de potência, mas para dançar um tipo de dança com um objetivo. Agora, a dança que a gente propõe não é esse tipo de dança, não é uma dança para profissionalizar o aluno, é uma dança assim... É tirar a dança que está dentro do corpo de cada mulher. Então, não tem que ter, não é um corpo de baile que todo mundo vai dançar igual. A gente propõe aquele movimento, mas a interpretação é igual à impressão digital. Cada um tem a sua maneira de dançar. Mas também tem uma coisa, né? Eu acho que a maturidade, ela é mais generosa conosco. Liberta um pouco mais, você acha? Eu acho que ela liberta um pouco as suas amarras, inclusive, porque se você já chega ao ponto de ir, é porque você já rompeu algumas barreiras dentro de você. E quando você chega lá e há outras pessoas que estão também quebrando as suas barreiras para estarem lá, eu acho que tem uma diferença aí. Porque quando você olha para um bailarino profissional, é a profissão dele, é a história dele. Ele vive para aquilo e é a história daquilo. Eu vejo a dança, esse projeto da Carol, muito mais como uma celebração mesmo, de uma comunhão, de uma maturidade plena, de mulheres que querem realizar o seu sonho de menina, que era ser bailarina, mas também é movimentar, é conhecer, é compartilhar, é rir, é chorar junto, que faz parte da história das Zonas Azuis, que você, inclusive, está inserido dentro de um grupo. Fazer parte de uma comunidade. Que isso, a gente já discutiu isso tantas vezes aqui, exatamente, né, Tia Flávia? Da importância de você também se encaixar. Porque muitas dessas mulheres, provavelmente, algumas delas, passaram a vida criando os filhos, ali para a família, talvez não tenha criado tantos laços assim de amizade ao longo, e que às vezes a dança também é uma ótima desculpa, entre aspas, para você também não só movimentar o seu corpo, mas também para você fazer parte, se sentir parte de uma comunidade, né? É esse encontro, né? Olha só, a gente fala que a dança, ela ativa diversos hormônios benéficos ao cérebro e ao corpo. Envolve movimento, logicamente, então você se mexe, trabalha o prazer, a concentração, e quando praticado com frequência e em conjunto, transforma o grupo, naquilo que a Fernanda falou, numa rede de convivência, que é extremamente interessante, porque você passa a ter novos amigos, novos contatos. Agora, a minha curiosidade é o seguinte, por que mulheres? E por que mulheres maduras? Eu acho que o meu trabalho foi acompanhando as minhas fases da vida. Então, eu falo que eu trabalho a minha verdade. Quando eu estava, né, assim, querendo ser mãe, ou com filho pequeno, eu estava trabalhando a infância. Agora, minhas filhas, estou com uma filha com 6, uma filha com 9. E depois, principalmente da segunda filha, que eu tive quase com 40 anos, eu já fui sentindo o meu corpo se transformar. E fui vendo, assim, que eu sou uma pessoa que detesta academia. E não queria fazer aula de dança com jovens, porque a cabeça é outra, seu estilo de vida é outro. Então, eu criei a dança para... Você fala assim, qual que é a sua persona? É alguém parecidíssima comigo, sabe? Que precisa se movimentar, que quer saúde, que quer bem-estar, que quer escutar a música que a gente gosta, que quer se encontrar com outras pessoas, que comungam, né, das mesmas coisas. O Casulo, ele tem a comunidade Casulo. E o nome é interessante, né? Casulo, que você está falando dessa questão da liberdade, de buscar novas experiências, de comungar essas experiências, e é quebrar o casulo, não é? É sair do casulo? É sair. Teve uma aluna que no final do ano deu um depoimento, falou assim, eu não entrei para o casulo, eu saí do casulo. Então, a gente usa essa metáfora muitas vezes. Eu falo com todo mundo que chega lá, assim, todo mundo tem uma transformação a ser feita, entrando aqui. E essa transformação é como se a gente sobe a montanha, a gente está numa grande jornada, sobe a montanha,
enxerga a próxima. Então, o ano passado, a minha montanha foi uma, a minha transformação foi uma. Esse ano de 2024, minha transformação vai ser outra. Tem gente que vai lá e precisa de uma aula. Tem gente que está lá comigo, já vai completar o primeiro setênio. E vocês ainda têm aqueles aulões em praças, aquele clube do livro, alguma coisa nesse sentido, né, de leituras, que complementam também o processo da aula, da dança, né? A gente trabalha para além da aula. Então, a gente tem clube do livro, que a gente trabalha livros com temas relacionados ao universo feminino. A gente tem grupos terapêuticos, que é com uma professora Dorinha, que também é psicóloga. A gente tem os aulões na praça, um domingo por mês, que aí a gente reúne as mulheres, e aí eu acho isso uma beleza. Assim, ao invés de elas estarem lá fazendo o almoço para a família, nada contra fazer o almoço, lógico, mas de você poder sair, de sair de casa e falar, agora eu vou encontrar com as minhas amigas, com as minhas colegas, e a gente vai ficar 2 horas lá na praça, confraternizando, dançando, cuidando da própria saúde. E foi algo que aconteceu, assim, depois dos 2 espetáculos que a gente fez, né, de 2022 e 2023, grandes depoimentos das alunas foi que pela primeira vez a família tinha visto elas como uma pessoa, não como uma função de mãe, função de esposa, função de sogra. Então, o nosso trabalho tem muito disso, assim, da pessoa, além de construir o próprio corpo, né, de ter essa consciência do corpo, ter a consciência de quem é ela dentro da vida dela. Olha que interessante. E quando a gente fala da dança, há muitos outros ganhos, né? Nós falamos aqui dos ganhos do físico, da mente, do convívio social, mas da autodescoberta, né? Muito. As dificuldades, o corpo, ele é um texto, né? O nosso movimento, então, às vezes, eu dou aquele toque, assim, para a aluna, aí, às vezes, ela fala assim, nossa, você resumiu minha vida aqui agora, só para me corrigir isso. Olha, gente, e como que as pessoas podem participar? A gente está em plena campanha de matrícula, turmas novas, esse ano a gente fez a gente está com novos espaços, fomos convidados pelo Centro Cultural SESI Minas para ser parceiro deles, então a gente está com uma sala lá. A gente tem aula em escolas parceiras, na Cidade Nova, Cidade Jardim, Prado, em Nova Lima. Olha que legal. E a gente tem a nossa sede, né, o Casulo, é aqui no Santo Antônio, estamos abrindo o Casulão no Sion, em breve, né? Então você está expandindo mesmo, né? Estamos expandindo, porque essa mulherada quer dançar. E me fala, como a pessoa pode te encontrar? Pode ser pelo Instagram, né? Eu tenho o @casulo.carolsalete ou o meu @Carol Salete. E olha só, Júnior e Fernanda. Júnior. Porque o Júnior é o mais novinho. Pegou, né? O apelido pegou. E o Júnior foi a coisa mais interessante, porque a primeira vez que cheguei aqui, eu ouvi alguém chamando ele de Júnior, sabia que ele chamava Matheus, e aí eu fui no ao vivo e falei, ô Júnior. E aí depois eu falei, será que é Júnior mesmo, né? E ficou. Também. Também. Ela fez esse espetáculo, o segundo espetáculo que foi feito, né? 2022 um, 2023 outro, que foi trabalhando temas. Eles pegaram livros da Ana Quintana, que é uma geriatra, que fala muito sobre a morte, né? E trabalharam a vida. Só para a gente poder encerrar aqui, fala para a gente como é que foi o impacto desses textos na vida dessas mulheres maduras. Foi a gente rever a nossa condição de ser finito. Então, eu falei com elas, vamos trabalhar a vida, mas vamos levar em consideração a nossa finitude. Então, a gente leu 3 livros da Ana Cláudia Quintana Arantes. A Morte é um dia que vale a pena viver, Histórias lindas de morrer e Para a vida toda valer a pena viver. E tivemos muitos relatos em sala de aula das pessoas revendo os próprios lutos, os lutos ainda muito duradouros, vendo a própria finitude, né? Porque a gente não maqueia os nossos corpos, não maqueia o nosso envelhecimento,
porque não adianta fugir de algo que está acontecendo. Todos nós aqui estamos num processo de envelhecimento, num processo degenerativo do corpo. Então, não adianta nada tampar o sol com a peneira. Vamos entender o que está acontecendo com esse corpo e vamos dançar com esse corpo desse jeito que ele é. Vamos movimentar. É isso. Eu quero envelhecer com saúde. Eu não quero não envelhecer. Não envelhecer não existe. Exatamente. A não ser que você morra. Exatamente. Aí você não envelhece mais. Então, assim, foi um choque de realidade para muitas pessoas. Não é um tema fácil, mas foi um tema que ajudou a gente a elaborar diversos aspectos das nossas vidas. No meu caso, me ajudou demais a elaborar. No final de 2022 foi a morte da minha avó, que era 50 anos mais velha que eu e que eu acompanhei o final de vida dela com uma morte natural. Então, foi muito importante ler os livros e reconhecer que o morrer faz parte da vida e é uma etapa. As pessoas falam que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. E eu falo que é uma mentira. A única certeza que a gente tem na vida é a vida. A morte faz parte dela. Agora, é aquilo que a gente fala, né? Tem gente que ainda não se percebeu vivo. Não. E aí, tomara que se perceba, né? Tomara que tenha tempo para isso. Que isso é extremamente importante. Não é isso, gente? É isso, tio Flávio! E aí, o que você separou pra gente hoje? A gente sempre tem um provérbio africano e as pessoas já ficam cobrando. E aí, o provérbio? Já. Provérbio é lógico que eu selecionei lá no livro um que tinha a ver com o que a gente tá falando aqui. Quem não pode dançar diz que a música é ruim. Né? Então, que a gente entenda isso. Eu não vou explicar hoje também, não. Porque eu achei um provérbio falando... Você nunca explica. Eu achei um provérbio falando que de um provérbio não há explicações. É isso. Então, cada um fica com o seu entendimento. Exatamente. Um beijo, Carol, Flávio. obrigado, gente. Obrigado. Gente. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada.